Pessoal, boa tarde. Queria agradecer, antes de mais nada, ao meu amigo e irmão Matheus. Sem ele, a gente não estaria aqui juntos. Toda uma dedicação e esforço da parte dele. Meu brother, muito obrigado, de coração. Queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui. E, assim, o tema que nós vamos refletir conjuntamente, ele é muito delicado. E ele tem um contexto que o envolve mais delicado ainda. É algo que ninguém sabe direito, em termos de registros que sobraram, como isso começou. As notícias sobre o desenrolar desse processo, muita coisa se perdeu. Restou só um conjunto de painéis. Alguns deles foram retratados na mitologia, outros nem tanto. E para complicar mais ainda, nós, homens e mulheres do tempo moderno ou pós-moderno que vivemos, nós fomos levados a pensar que sabemos das coisas, que o que nós pensamos diariamente é o que está certo e é a versão oficial da vida. E fora o nosso pensamento, tudo é equívoco, tudo é bobagem. Há 15 dias atrás, o Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Potenciais, olhem bem o nome, Escritório de Resolução de Anomalia de Todos os Potenciais do Pentágono, simplesmente divulgou um documento assinado pelo senhor Kirkpatrick, diretor do Pentágono, desse departamento, em que tudo que a humanidade sempre esperou saber sobre uma versão oficial, se existe ou não vida extraterrestre, simplesmente o Pentágono disse claramente que sim. E mais ainda, afirmou que, muito provavelmente, esses avistamentos todos de naves que vimos ocorrer nos últimos 15 dias, mas que vem ocorrendo há décadas, há séculos. Isso tudo é real. E o mais espantoso é que esse diretor do Pentágono disse que, muito provavelmente, existe uma nave-mãe gigantesca dentro do nosso sistema solar, do qual naves menores estavam sendo enviadas para os diversos planetas do sistema solar, na sua Terra. Aí como é que alguém do Pentágono sabe disso? Se tem navezinha indo para a Lua, para Marte? Por que é que ele disse isso? Porque ele sabe. Então, assim, alguém ainda precisa chegar e dizer: ei, humanidade, existe vida extraterrestre? Mas a gente ainda está esperando que alguém faça isso, mas já foi feito. E essa não é a primeira vez. Mas, no entanto, a cabeça de cada um de nós funciona como se isso ainda não fosse uma verdade, como se isso ainda fosse algo a ser confirmado, para, em algum momento, a gente, de fato... E isso é porque nós estamos tendo notícias diárias sobre esse tipo de evento há muito tempo. Mas, para a gente, isso ainda não é a realidade. O ser humano é, entre aspas, um organismo biológico cujo psiquismo está tão afetado e condicionado que ele ainda precisa tomar um susto, aí só depois do susto é que ele parece acordar e aí vai dizer a si mesmo: é, realmente isso existe, e vai começar a se acostumar com aquela novidade, até que em algum momento aquilo seja apropriado como sendo algo, entre aspas, factual para o ser humano. Mas vejam bem, mesmo com tudo isso, se alguém sair aqui
com um microfone perguntando: você acredita em vida extraterrestre? Há tempos, esse tipo de pergunta é imbecil. Porque não é mais uma questão de... pois que na Terra já se afirmou que tem, e quem está afirmando são governos. Mas, para a gente, se a Globo não deu, o fato não aconteceu. A gente continua esperando. Então, assim, isso é com algo que todo dia nós somos meio que envolvidos com essas notícias. E o que dizer com a existência de um universo vizinho ao nosso, cheio, absolutamente cheio de seres, de tipos que a gente nem imagina, e é bom por enquanto não imaginar, que se sentem donos aqui, porque há milênios atrás viviam aqui, porque entre os dois universos existiam portais pelos quais a turma que vive nesse universo antimaterial conseguia vir para cá, mas quem estava aqui não podia ir para lá. E alguns dos que vieram para cá conseguiam voltar, outros tinham que ficar aqui porque não conseguiam mais voltar pelos portais. E eles se sentem donos disso aqui, porque quando eles começaram a vir para cá, só tinha gente irracional aqui, só tinha animal irracional. Eles acham que foram eles que criaram os humanos, como a gente vai ver hoje. Se sentem donos de cada um de nós. Mas se a gente não consegue nem levar a sério o diretor do Pentágono, que escreveu isso e assinou, está no memorando, está no ofício, não é blá, 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 não é fake news. Como é que diabos a gente vai ter sensibilidade para entender, admitir a possibilidade de que as maluquices que vocês vão escutar aqui sobre esse passado, que está ancorado em registros muito antigos, possa ter sido verdade? Não, mas esse não é o problema. Será que, se isso foi verdade, continua sendo verdade? Esses seres continuam existindo? Esse é que é o problema, continuam. E eles pretendem vir para cá, como sempre pretenderam. Porque a vida no lado de lá já era. A entropia nesse universo antimaterial está acabando com tudo muito rapidamente. Do jeito que no ano 2007, as colmeias começaram a colapsar no nosso universo sem maior aviso, desde o ano de 2007, que colmeias no planeta Terra inteiro simplesmente colapsam. Não avisam, colapsam. Como o gasto com a apicultura, parte do agronegócio mundial depende da polinização que as abelhas produzem, com a série de colapsos das colmeias, a turma começou a estudar por que é que diabos as colmeias estavam colapsando. E ninguém chegou a uma conclusão. 5 anos depois, disseram, não há uma causa, deve ser uma somatória de causas. E a frase que eles usaram foi o estresse extremo, que as abelhas sentiram, foram sentindo, sentiram, um belo dia aquilo desconstituiu, desfez, do jeito que é dito que o corpo humano volta a ser pó. A colmeia, em 1 minuto, colapsou. E continua a colapsar. Alguns sistemas biológicos estão colapsando devido à entropia ou ao estresse extremo dos psiquismos dos entes vivos que compõem essas espécies. Do mesmíssimo jeito que, por enquanto, isso aqui está acontecendo só com as colmeias do nosso lado, mas fazendo analogia com esse universo vizinho, moradas celestiais inteiras desse universo vizinho estão assim colapsando do mesmo modo que as colmeias colapsaram aqui. E é por isso que esses seres querem vir para cá. E estão há muito tempo tentando dominar a mente de determinados humanos,
por questões que a gente vai tentar aqui explicar, não por mal, mas por necessidade. Nós somos muito bons para entender a estranheza e a esquisitice de outros seres ou de outras estirpes, mas a gente não consegue perceber as nossas próprias esquisitices. Nós somos necrófagos, nós comemos cadáveres. Com ketchup, mostarda, mas a gente come cadáver. E a gente acha isso normal. Mas isso na nossa perspectiva. Mas o que será que uma galinha, um porco, um carneiro, um boi iria dizer da raça humana se tivesse um mínimo de racionalidade para dizer algo? Por que eu estou dizendo isso? Só para introduzir o fato de que esses seres desse universo vizinho não são ruins, não são maus, do mesmo modo que nós também não somos, ainda que pratiquemos esse tipo de maldade. Então, eles tentam nos dominar, e o fazem, mas não por maldade, mas também por necessidade e pelo modo como a cabeça deles roda até hoje. E isso não vai mudar. Então, vejam bem. A gente vai falar aqui de uma história muito esquisita, de um tempo muito esquisito. A gente vai ter que ir lá atrás, voltar para o presente, e lá atrás de novo, voltar para o presente algumas vezes, para talvez mostrar o mesmo roteiro dos fatos, mas sempre enfatizando questões bem específicas para melhor compreensão da gente. Aqui é necessário muita prudência, aqui é necessário que vocês não tomem nada como verdade, apenas construam sementes de reflexão, apenas construam certezas, vírgula, incertezas que podem um dia se tornar certezas, mas no momento a habilidade humana requer a construção de incertezas que provavelmente poderão um dia ser tomadas como verdadeiras, mas no momento a gente não tem como traçar a verdade sobre muito do que aqui vai ser falado, carimbar como sendo verdade. Aí é o que cada um de nós achar que é. Mas não pensem que eu estou tentando convencer vocês do que eu vou falar. Eu serei obrigado a falar sobre uma história porque há toda uma repercussão nesse universo vizinho, junto à espiritualidade, e tem a ver com o chão que agora a gente está pisando, que é o chão da Bahia. Então, por isso que a gente vai falar da forma mais aberta que eu puder falar. Antes que eu esqueça, aqui presente está a nossa amiga Jeane. Jeane, escritora, tem 5 livros ali expostos. Dia 11 de junho, 10 e 11 de junho, nós vamos fazer um evento, são 7 e 8 palestrantes, a Jeane vai estar lá, Alfredo Narras, Paulo Tavares, Rodrigo e Leonardo vão lançar o livro Eras Universais, Marcelo Carvalho virá de Uruguaiana, Solange vai falar sobre psicologia, mas o tema do evento é a emergência de um novo ser humano. Por que isso? Porque o velho ser humano que existe, e nós somos esse tipo de velho ser humano, cuja cabeça roda, mas não roda porque a gente quer ou porque a gente está no comando, roda porque sempre rodou. Mas o novo tipo de ser humano que terá que existir na Terra é alguém que tem que ser gestor de si mesmo. Tem que saber rodar, entre aspas, o seu próprio psiquismo. É o único modo de sermos superiores, não no sentido de se impor, mas de se fazer respeitado por essas forças todas que envolvem o ser humano e a gente não está sabendo. Então, só lembrando do evento, vamos, pois, começar a falar sobre Dioniso. As últimas palestras que eu falei sobre Dioniso, eu sempre usei a expressão Dionísio, que é o modo mais comum da gente falar. Mas por que diabos hoje, então, eu vou falar Dioniso? A espiritualidade tem umas coisas
que a gente mal consegue compreender, mas é porque essas palestras não têm muita importância hoje, mas vão ter num futuro breve, para as novas gerações. E a entonação de certas questões servem ainda como senha para desobstruir prisões astrais que no tempo em que essa figura chamada Dioniso existiu, muita gente foi presa e lá ainda se encontra presa até hoje, por ordem de Zeus, por ordem de A, B, C. E nessa época existia essa coisa chamada mantra. E os sons aqui importam. E por isso que me foi solicitado eu chamar Dioniso, porque na perspectiva de quem escuta as vibrações advindas da língua portuguesa em outros recantos da vida, isso teria uma certa importância. Então, por isso que eu estou usando a expressão nesses termos, a pedido da espiritualidade. Se importa ou não, com o tempo a gente vai saber. Mas aqui eu convidaria vocês a pensar sobre isso aqui. Há um destino, ainda por ser cumprido pelo ser humano, que o ser humano não sabe. Dizendo diferente, há uma linha do destino humano que nunca foi percorrida, nunca foi cumprida, nunca foi realizada, porque o ser humano foi afastado dessa linha, foi afastado desse caminho, dessa possibilidade. Mas esse, entre aspas, sonho para alguns, esse projeto para outros, essa possibilidade para os humanos, não para todo tipo de humano, mas para alguns humanos, ela ainda existe e nós vamos ter que retomar essa linha do destino. Por quê? Porque a direção em relação à qual a humanidade inteira está caminhando é totalmente suicida. É destrutiva. Na verdade, é estúpida. E essa linha do destino que, entre aspas, alguém começou a trilhar lá atrás, mas aí um certo poder impediu e nunca mais essa linha do destino foi retomada, ela persiste no DNA humano, mas na parte que está desativada. Nós temos 28.869 genes em cada um dos cromossomos, dos 23 pares de cromossomos em cada uma das nossas células. E está lá uma vontade, um plano, um projeto que um dia chegou a produzir suas proteínas, desculpem falar assim, mas que foi interrompido e continua atavicamente registrado, mas os humanos foram impedidos de retomar.